Nós estamos no quarto dia desse propósito de 21 dias de jejum e de oração. Nós estamos meditando no Evangelho de João. Ao longo desses dias, cada dia nós meditamos em um capítulo. E hoje eu quero chamar a sua atenção, para nós lermos e meditarmos na palavra do Senhor que está no capítulo 4 do Evangelho de João. O capítulo 4 começa contando a história de quando Jesus conversa com uma samaritana. Jesus, ele não precisaria passar por aquela região, mas ele decide passar. Ele decide passar para tocar o coração de uma mulher. Ele decide passar por aquele lugar para impactar a vida de uma mulher que precisava de uma palavra do céu, uma palavra do alto. Ela conhecia o Senhor. Se você ler esse texto, você vai ver que ela tem um linguajar daquelas pessoas que conheciam ao Senhor. Ela vivia em uma região em que as pessoas conheciam ao Senhor. Mas na sua vida, o seu comportamento não era condizente com aquilo que ela conhecia a respeito da palavra do Senhor. Tanto é que ela teve diversos maridos. E Jesus dissesse bem, você teve diversos maridos, e esse que você está com ele agora não é seu. E a palavra do Senhor Jesus penetrou no coração daquela mulher, e ela teve a sua vida mudada, ela teve a sua vida transformada. E o texto vai discorrendo ao longo dos versículos e vai nos contando o que ela falava, o que Jesus falava. Eu estimulo você a ler todo esse capítulo, o capítulo 4 do Evangelho de João. E a partir do versículo 27, nós vemos que os discípulos de Jesus voltam. Eles não estavam com Jesus, Jesus estava sozinho com aquela mulher. E quando eles voltam, o versículo 27 diz: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber ou por que estás conversando com ela? Versículo 28 nos diz: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. Ela tinha ido buscar água para alimentar a si mesma, para alimentar a sua família. Mas naquele horário em que ela foi, não era o horário propício, porque o sol estava escaldante naquela hora. Mas ela foi naquela hora para que ninguém pudesse vê-la, para que ninguém ficasse apontando para ela, dizendo: ah lá, é aquela mulher lá que tem tantos maridos e pega o marido das outras. Mas Jesus sabia exatamente a hora que ela ia, e Ele queria tocar o coração dela. Jesus conhece a hora exata em que Ele precisa, pode e vai tocar o seu coração. E o texto continua discorrendo que ela deixou o seu cântaro. Aquilo que saciaria a sua sede, para ela já não tinha mais importância, porque Jesus ofereceu para ela a água viva, que era Ele próprio, que saciaria a sua sede. Mas essa mulher, ela não guardou isso para si mesma. Ela foi e anunciou a tantos outros aquilo que Jesus tinha feito na vida dela. A partir do versículo 39, eu quero chamar a sua atenção para nós lermos esse texto. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 39 nos diz: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Diz ela: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Quando Jesus está na sua e na minha vida, nós precisamos testemunhar a muitos a respeito daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós não podemos chegar em um lugar carrancudo e sair dali carrancudo e as pessoas olharem para nós e dizer: coitado, não tem alegria na vida dele. Nós temos a verdadeira alegria, nós temos Jesus nas nossas vidas. Então, por onde nós formos, nós devemos testemunhar a respeito dele como ela fez.
O texto continua nos dizendo, versículo 40, assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Eles tinham sede, eles tinham fome das palavras de Jesus, e Jesus deu exatamente o que eles precisavam. Nós temos visto a nossa geração com fome, com sede de referência, de referencial, com fome e com sede da verdade. Você e eu somos os detentores dessa verdade. Nós precisamos alimentar essas pessoas. Versículo 42, então nos diz, e disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. As pessoas virão ao Senhor por aquilo que você e eu falamos, mas cada uma delas terão uma experiência real e sobrenatural com o Senhor. Para cada um de nós, Deus tem uma forma de nos tocar, Deus tem uma forma de nos alcançar. Eu fui tocado e alcançado pelo Senhor há muitos anos de uma forma peculiar. Você foi alcançado pelo Senhor de uma forma peculiar. E Deus quer usar o seu testemunho, a sua vida, para alcançar outras pessoas de forma peculiar. Eu quero estimular você hoje, nesse 4º dia desse propósito, de 21 dias de jejum e de oração, a testemunhar a respeito daquilo que Deus tem feito na sua vida. Quem sabe você pense, mas não aconteceu nada tão miraculoso, tão sobrenatural para eu contar. Mas as pessoas precisam saber de situações pequenas, cotidianas, de situações reais que fazem valer a vida de Jesus nas nossas vidas. Testemunhe a respeito de Cristo nas suas redes sociais, testemunhe a respeito de Cristo no seu trabalho, por onde você for, fale a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Mostre na sua vida que esse Evangelho tem produzido frutos na sua vida e poderá produzir na vida de tantas outras pessoas. Eu quero que você, nesse instante, pense em uma pessoa, apenas uma pessoa, que precisa conhecer a Jesus. Quem sabe, seja um vizinho seu, seja um parente seu, seja uma pessoa que convive na mesma casa que você. Pense nessa pessoa que precisa conhecer a Jesus. E ao longo de todo esse dia, ore ao Senhor, para que Ele prepare uma situação, para que você possa testemunhar a respeito de Jesus Cristo, para alcançar o coração desta pessoa. Ah, mas eu sou tímido demais. O próprio Espírito Santo que mora no seu coração vai colocar as palavras exatas que você precisa dizer e testemunhar para essa pessoa. Esse propósito de jejum e de oração não tem um fim em nós mesmos, não é somente para que eu seja cheio do Espírito, mas para que eu possa transbordar na vida de outros desse mesmo Espírito que eu tenho recebido. Eu quero orar com você nesse 4º dia, desse propósito de 21 dias de jejum e de oração. Eu quero orar para que Deus use o seu testemunho, use a sua vida para alcançar e abençoar muitas outras pessoas em nome de Jesus. Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos junto comigo e levante a sua voz, ore ao Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esse 4º dia desse propósito de 21 dias de jejum e de oração. Obrigado, Pai, porque hoje nós fomos lembrados de quando o Senhor parou tudo, toda a sua programação, para alcançar o coração de uma mulher. E através desta mulher, toda uma cidade foi impactada, toda uma cidade conheceu ao Senhor. Nós conhecemos ao Senhor. Assim, nós temos prosseguido em conhecer ao Senhor. E eu te peço, Pai, que neste dia, neste 4º dia desse propósito, o Senhor use as nossas vidas, use a vida do meu irmão, da minha irmã que está orando junto comigo agora, para ser um testemunho vivo da sua presença, para ser um testemunho vivo da transformação que o Senhor promove nas nossas vidas. Gera, Pai, promove
situações em que nós possamos testemunhar a respeito do Senhor. E que não sejam nossas palavras, mas sejam as suas palavras na nossa boca, alcançando o coração dos sedentos e trazendo vida sobre eles, Pai. Em nome de Jesus eu clamo, que haja conversão, que haja transformação, que haja mudança de vida, onde os nossos testemunhos forem contados, não por nós mesmos, não pelas nossas vidas, mas pelo Senhor Jesus, que tem transformado a nós e as nossas vidas e as nossas histórias, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a enviar esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder, para que nesse 4º dia desse propósito de jejum e de oração, essas pessoas sejam despertadas para testemunhar a respeito do evangelho de transformação que você e eu vivemos nas nossas vidas. Eu te abençoo hoje para viver um dia na presença do Senhor Jesus, que tem transformado a nossa vida e a nossa história, e vai nos usar para transformar tantas outras vidas e ressignificar tantas outras histórias, em nome de Jesus.